Paz e bem, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais uma liturgia diária. Neste sábado, recordamos com amor e gratidão São Bento, mestre do silêncio fecundo e da escuta obediente ao Senhor. Suas virtudes de humildade, oração e trabalho são exemplos inspiradores para todos nós. A liturgia de hoje nos convida a nos colocar diante de Deus com humildade, deixar que Ele purifique nossos lábios e nosso coração e responder com coragem ao seu chamado. Perseverando nos caminhos do Senhor, celebremos com fé. Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam-lhes o rosto, 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e ao corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos colocam diante de uma experiência profunda de chamado e missão. A primeira leitura nos traz uma visão do profeta Isaías. Ao se sentir indigno de servir a Deus, é tocado por um serafim, purificado, e então responde com generosidade: aqui estou, envia-me. Essa passagem nos ensina que a missão nasce da graça. Primeiro Deus purifica, depois envia. Primeiro toca o coração, depois pede a resposta. Ninguém é enviado porque é perfeito, mas porque se deixou transformar. Com o salmista cantamos a grandeza e a eternidade de Deus. Deus reina. Quem sabe que Deus reina, não precisa viver dominado pelo medo, pois sabe que Deus sustenta a nossa missão. No Evangelho, Jesus fala sobre a relação entre mestre e discípulo. Se Jesus foi rejeitado, também os seus seguidores encontrarão resistência. Mas ele repete: não tenhais medo. Esse não tenhais medo não é uma frase superficial. Jesus sabe que o medo nos paralisa. Medo da crítica, medo de perder a aprovação, medo de ser mal interpretado, medo de defender a fé, medo de assumir uma vocação, medo de mudar de vida. Por isso ele nos recorda que nada fica escondido diante de Deus e que a nossa vida está nas mãos do Pai. Jesus diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Isso significa que Deus conhece cada detalhe da nossa história. Nenhuma luta é invisível, nenhuma fidelidade é esquecida, nenhuma lágrima oferecida por amor se perde diante do Senhor. Jesus nos assegura que Deus cuida de nós em todos os detalhes de nossas vidas e que não estamos sozinhos em nossa missão. Queridos, confiemos na providência divina e vivamos com coragem, proclamando a verdade do Evangelho sem medo. Sejamos verdadeiros na nossa fé, na nossa caminhada, fiéis a Cristo e aos seus ensinamentos. E como o profeta Isaías digamos: eis-me aqui, envia-me. Que o Senhor nos purifique e nos fortaleça em nossa missão. Que Ele nos encha de seu Espírito Santo,
para que possamos ser verdadeiros discípulos, corajosos e fiéis, proclamando o seu reino com amor e esperança. E para nos encorajar nesse caminho, a Igreja nos convida hoje a contemplar a vida de São Bento, que ilumina profundamente esta palavra. São Bento entendeu que a vida cristã começa pela escuta. Sua regra se abre como um convite muito conhecido: escutar os ensinamentos do Mestre e inclinar o ouvido do coração. Esse é o caminho de Isaías, dos discípulos e de todo cristão: ouvir, deixar-se purificar e responder. Nascido na Itália por volta de 480, era filho de família nobre romana e irmão gêmeo de Santa Escolástica. Quando jovem, foi enviado para estudar em Roma, mas o que a vida lá lhe oferecia não refletia os seus ideais. Então decidiu abandonar os estudos e buscar uma vida de recolhimento e oração, tornando-se eremita. Lutou firmemente contra as tentações durante a sua busca pela santidade. Com o tempo, sua fama de santidade atraiu discípulos. Fundou 12 mosteiros. Tinha como lema a frase Ora e Labora, que expressa a harmonia entre oração, trabalho e vida comunitária. Escreveu o livro Regra de São Bento, um guia espiritual e prático para a vida monástica, marcada pelo equilíbrio, pela disciplina e pela misericórdia. Segundo o livro, o monge deve ouvir com o coração, viver com humildade e jamais perder a esperança na misericórdia de Deus. Bento acreditava que o ócio era inimigo da alma e por isso incentivava o trabalho manual e a leitura da palavra como formas de santificação. São Bento também é conhecido por milagres e por sua luta espiritual contra o mal. A famosa medalha de São Bento, com inscrições de orações contra o maligno, tornou-se símbolo de proteção e fé para muitos cristãos. Ele faleceu em Monte Cassino no ano de 547. Foi canonizado em 1220 e proclamado padroeiro da Europa por São Paulo VI. São Bento nos ensina que a resposta a Deus não precisa ser barulhenta para ser fecunda. Uma vida organizada pela escuta, pela oração, pela humildade e pelo trabalho fiel pode transformar o mundo. Como Isaías, ele escutou. Como discípulo, não teve medo de seguir. E como mestre espiritual ensinou que a santidade se constrói na fidelidade cotidiana. Que por sua intercessão, Deus nos deu um coração purificado, obediente e corajoso para dizer: Senhor, aqui estamos, envia-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. São Bento, rogai por nós. Oração. Senhor Jesus, santo e misericordioso, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração e pela vida dos santos que nos inspira. Neste dia, nós nos colocamos diante de ti com reverência e humildade. Como Isaías, reconhecemos que somos pequenos, frágeis e que precisamos de purificação. Toca os nossos lábios e o nosso coração. Purifica nossas palavras, nossos pensamentos, nossas intenções e tudo aquilo que ainda não corresponde ao teu Evangelho. Perdoa-nos pelas vezes em que ferimos com a boca ou usamos nossas palavras sem amor. Tu nos chamas e nos envias. Dá-nos a coragem de responder como Isaías: aqui estou, envia-me. Que o medo não nos paralise, que a vergonha não esconda nossa fé e que a comodidade não nos impeça de servir. Ensina-nos com São Bento a escutar a tua voz com o ouvido do coração. Organiza nossa vida pela oração, pelo trabalho honesto, pela humildade e pela fidelidade nas pequenas coisas. Que nossa rotina também se torne lugar de encontro contigo. Quando vierem incompreensões, críticas ou dificuldades por causa da fé, lembra-nos da tua palavra. Não tenhais medo. Tu conheces nossa vida, contas nossos passos e guardas cada detalhe da nossa história nas mãos do Pai.
Faze de nós discípulos firmes, humildes e confiantes. Que a nossa vida proclame a Tua santidade e que tudo em nós seja resposta ao Teu chamado. Pelo Teu sangue precioso, salva-nos, purifica-nos e ensina-nos a amar a vida como dom de Deus. Amém. Bendito e adorado para sempre seja Jesus, que nos salvou com seu preciosíssimo sangue. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que São Bento interceda por você e por sua casa. Que o Senhor purifique o seu coração e lhe dê coragem para responder ao chamado dele com confiança. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Um sábado abençoado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.